então, né? Bom, então, boa noite, pessoal. Sempre é bom ver vocês. A gente, antes de começar a gravar, estava falando um pouco da Covid-19. Eu reitero isso agora que está gravando. Por favor, tomem cuidado. Aqueles que não estão assistindo a nossa aula ao vivo, tomem cuidado. Todos vocês são extremamente importantes para a gente. Tá? Vocês são almas, vocês são corações, vocês são amores de alguém. Vocês são muito importantes para alguém. Tá? Lembrem-se disso antes de sair para balada, sair sem máscara, né? Eu estava vendo um programa agora há pouco no YouTube das palavras novas em alemão que foram criadas durante a pandemia. O idioma alemão é um idioma que cria muitas palavras. Você pega duas palavras diferentes, junta e cria um terceiro contexto. O exemplo clássico é luva, aquilo que você coloca na mão, né? Luva, em alemão, é Handschuhe. Hand é mão, Schuh é sapato. Então, luva, em alemão, se você for traduzir ao pé da letra, é sapato que você coloca na mão. Sapato para mão. E eles criaram agora, durante a pandemia, 1.200 palavras novas. Uma que ficou na minha cabeça foi Todeskuss, o beijo da morte. Quando eles falam isso, é aquelas pessoas que mesmo com pandemia insistem em dar um beijinho. E daí nesse beijinho pode passar SARS-CoV-2 para outra pessoa, né? Ou, que nem aconteceu no início da pandemia na Alemanha, até me lembra um amigo meu alemão me mandou uma foto de um supermercado que faltava papel higiênico. Eles saíram para a compra que nem loucos. Eles criaram uma palavra nova para isso, chama Hamsterkauf. Hamster é aquele bichinho, aquele roedorzinho que muitos têm como pet em casa, que ele não para quieto, ele é elétrico o tempo todo, né? Ele acumula comida para o inverno e etc. Kauf é comprar. Então é comprar como um hamster. Sem parar, tem que acumular para o inverno, etc. Então eles criaram outra palavra que eles criaram é Fußgruß. Fuß é pé, Gruß é saudação. Aquele que você junta o pezinho, né? Você sauda com o pezinho, encostando os pés, né? Um no outro. Um pé de uma pessoa, pé de outra pessoa. Em vez de dar a mão, dar o cotovelo, tem uns que dão o pé, né? Essa palavra não existia em alemão e eles inventaram agora com a pandemia, Fußgruß. Então, até linguistas estavam falando que desde a Segunda Guerra Mundial nunca teve tantas novidades no idioma alemão como está tendo agora, né? E lá a pandemia também está se levando muito a sério. Eles são mais disciplinados, mas isso não significa que não fazem besteira. O grande problema agora na Europa é que eles estão recusando a vacina da AstraZeneca. Já falei para um amigo na Alemanha, manda para a gente aceita. Pararam a vacinação com a AstraZeneca e hoje a Agência de Saúde Europeia falou que pode continuar. Por que eles pararam? Teve 35 casos de problemas, de pessoas com problemas de coagulação. Em 17 milhões de vacinas aplicadas. 35 casos. Isso é estatisticamente totalmente negligenciável. Esqueça isso. Se você não aplicasse nenhuma vacina, provavelmente você teria 35 casos de pessoas com problema de coagulação também. Então, até a Agência Europeia de Saúde liberou de novo a vacina, que ela não tem nada a ver com a vacina. Absolutamente nada. Não vamos colocar terror, gente. As vacinas todas passaram por testes. Se uma vacina é liberada pela Anvisa, tá? A Anvisa tem grandes técnicos, pessoas bem cuidadosas. Não vai liberar qualquer coisa. Não é porque o Bolsonaro ou o Lula querem que libere vacina. Eles vão liberar.
correto. Tá? Então, vocês podem ser vacinados sem problema algum. É claro que cada organismo é diferente. Eu sempre falo, dou como exemplo, aspirina é o medicamento mais consumido da história da humanidade. Da história da humanidade. Nenhum outro medicamento foi tão, ou é tão consumido quanto a aspirina. Vocês sabem que tem gente que se tomar aspirina morre? Tem gente que tem ataque alérgico à aspirina, que pode morrer, ou outros problemas que a aspirina pode desencadear no corpo. Outro exemplo, a minha esposa tem alergia a dipirona. Para mim, dipirona, eu não tomo dipirona, porque não faz efeito. Eu posso tomar 1 litro de dipirona, não vai acontecer nada. Vou ficar drogado, mas não vai servir para nada a dipirona para mim. Agora, minha esposa, se tomar 1 gota de dipirona, pode ter um ataque alérgico. Então, cada organismo é um organismo diferente. Todos os medicamentos eles foram feitos para o total de organismos da humanidade. Então, uma outra pessoa pode ter problema. Infelizmente, isso é natural, isso acontece. Mas não que seja problema da vacina ou do medicamento. Tá, gente? Deixando bem claro isso daí. Antigamente, até um amigo meu falou que no comecinho da década de 70, eles foram vacinar os cachorros deles e deu um problema na vacina e nenhum cachorro foi imunizado. Na década de 70, as doenças eram muito piores. Eles perderam todos os cachorros, morreram todos os cachorros que eles tinham. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todas as vacinas, todos os medicamentos passam por um controle de qualidade rigoroso, mas muito rigoroso. Acreditem, eu dou aula de qualidade para o curso de farmácia, tá? Então, acreditem no que eu estou falando. Controle hoje de qualidade extremamente rigoroso, tá? Quando o ingrediente ativo dessas vacinas chega da China, eles levam 20 dias só testando a qualidade do ingrediente ativo. Então vamos lá, gente, é importante e, por favor, continuem nessa toada. Bom, o primeiro recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: semana que vem acaba o prazo para entregar o trabalho número 2. Se lembram disso? Segue as mesmas regras do 1, só que o assunto é a legislação ambiental a nível municipal, estadual e federal. Pode ser lei, pode ser portaria, pode ser resolução, qualquer coisa que a empresa de vocês tem que seguir. Lembrem-se que vocês têm que seguir a legislação do município onde vocês estão instalados, do estado onde fica esse município e a legislação nacional, tá? Então, eu só quero lista. Então, vocês vão colocar lá, lei tal, tal e tal, de tal órgão, promulgada tal dia, e sobre o que ela dispõe, do que ela fala. Normalmente, cada ato normativo, no primeiro parágrafo do seu ato normativo, fala o assunto daquela legislação. Não precisa fazer mais do que isso, tá? Está sendo gravado, então vocês podem rever depois o que eu estou falando. Colocar a lei, o número dela, a data de promulgação, tá? Se for de uma agência específica, uma portaria do Ministério da Saúde ou alguma coisa assim, colocar isso daí e colocar sobre o que ela dispõe. Se for uma lei federal, coloca lei federal. Se for lei estadual, lei estadual. Se for lei municipal, lei municipal. Tá? Prestem atenção. A data de entrega é dia 25, se não me engano, é dia 25 de março, às 23h59, semana 8. Nós estamos na semana 7 e vocês têm que entregar na semana 8. Tá? E agora, pessoal, até pegar meus alfarrábios aqui, porque, assim, a gente já começou, na verdade, todas as nossas aulas estão sendo bem ligadas à prática do dia a dia da empresa, né? Talvez lá, as 2 primeiras aulas, quando eu falei da questão ambiental, era um pouco mais geral, mas depois eu falei de legislação e a aula passada eu falei de indicadores, né? Inclusive, o terceiro trabalho de vocês vai ser sobre indicadores. Vocês vão ter que elaborar indicadores para a empresa de vocês, naquele modelo lá, pressão, estado, resposta, que eu ensinei a aula passada.
A nossa disciplina, ela é bem prática nesse aspecto. Ela não vê conceitos etéreos e tal, a gente vê conceitos e ações que a gente vai usar efetivamente dentro da empresa. E hoje a gente vai começar mais especificamente. Ô, professor, o senhor falou lá da questão ambiental, tão bonitinho, né? Ah, temos que cuidar do meio ambiente. Olha só, que bonitinho. O professor Klaus é politicamente correto, né? É óbvio que a gente tem que cuidar do meio ambiente por uma série de razões, inclusive para manter a nossa própria existência. Depois eu falei de legislação, né? E nunca mais se esqueçam, né? Que o professor Klaus falou, quando você nasce, você só sabe duas coisas, que um dia você vai morrer e esse tempo entre o nascimento e a morte você tem que seguir um monte de lei, atos normativos em geral. E daí eu comecei com algo um pouco mais prático, que a gente já pode usar no dia a dia da empresa, que são os indicadores de sustentabilidade. Falei de sustentabilidade e tal. Hoje a gente vai começar um assunto e vai trabalhar bastante nesse assunto, que é, professor, como eu posso inserir a ideia ambiental, de controle ambiental, de cuidado ambiental dentro da minha empresa no dia a dia? Você pode inserir através do que a gente chama de gestão ambiental empresarial. E daí agora eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Deixa eu só arrumar aqui. Estão vendo o slide, pessoal? Sim. Sim, professor. Ó, Sim. ótimo. Então, compartilhando os slides com vocês, semana 7, gestão ambiental empresarial. Eu tenho uma empresa. Como é que eu posso inserir essa ideia da gestão ambiental, do cuidado ambiental, do controle ambiental dentro da empresa? É isso que a gente vai começar a discutir hoje. Hoje a gente vai dar algumas questões básicas, e daí nas próximas 3 aulas a gente vai ver modelos de gestão ambiental. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu interromper o compartilhamento que alguém quer entrar. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, como funciona a ISO 14001, que é talvez o modelo de gestão ambiental mais utilizado no mundo inteiro, né, que empresas do mundo inteiro utilizam. E vou falar de dicas na prática, mesmo porque eu sou especialista em ISO 14001. Mas antes de a gente entrar em modelos, eu quero trabalhar um pouco essa ideia do cuidado com o meio ambiente, da gestão ambiental dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa qualquer. Opa. Não está passando para o próximo. Ah, tá. Então, assim, vamos começar a conversar um pouquinho mais sobre isso. Gente, eu acho que vocês podem notar, né? Tá certo que nós estamos em tempo de pandemia, a questão ambiental ficou um pouco de lado agora, e com toda razão. Na pandemia, o nosso foco maior deve ser a saúde das pessoas. Mas, assim, a gente pode notar que de uns 20 anos para cá, começou-se uma nova consciência, um novo meio de pensar dos empresários. Vocês podem ver que tem muitas empresas, mesmo com pandemia, que elas estão mudando aos poucos como que elas trabalham, a preocupação delas com o meio ambiente, né? Usar menos recursos, usar menos água. Eu estava vendo que o grupo Nestlé, eu estava vendo hoje isso, que o grupo Nestlé, que é um dos maiores grupos empresariais do mundo inteiro, né? Ele tem sede na Suíça, faz café, chocolate, um monte de coisa. Vocês conhecem bastante coisa da Nestlé, consomem bastante coisa da Nestlé. O grupo Nestlé está tão preocupado com a questão ambiental que eles planejam até 2050 eles serem neutros em carbono, quer dizer, não usar mais combustível fóssil, poluir menos, cada vez menos, tentar não poluir nada e assim por diante.
e é um dos maiores grupos empresariais do mundo. Eles estão gastando bilhões de dólares nisso todos os anos, em todas as suas fábricas do mundo inteiro. Mudar o modo de fabricação, mudar o modo de pensar para poluir cada vez menos. Então, hoje a gente já está no ponto de falar realmente que tem uma nova atitude dos empresários e administradores em relação aos problemas ambientais, tentando minimizar esses problemas, tá? Ah, professor, mas nem todo mundo é assim, professor, nem toda empresa é assim. É, realmente, nem toda empresa é assim. Mas se você analisar mais a fundo, tem um movimento extremamente forte que muitos grupos fortes fazem hoje no mundo inteiro. Eu fui, comecinho do ano passado, antes da pandemia, fui visitar a Boticário, por exemplo, aqui em São José dos Pinhais, e, gente, eu entrei na fábrica, fui por toda a fábrica. A preocupação ambiental da Boticário é incrível, é de elogios, tá? É de elogios mesmo. O que acontece? Ao passar do tempo, o meio ambiente ele acabou entrando nas decisões das empresas. Então, a empresa não pensa só na parte financeira, só na parte de produção, só na parte de marketing. Ela tenta unir tudo isso e unir com o meio ambiente também. Eu começo a tomar decisões pensando não só na produção em si, mas na questão ambiental envolvida na produção. E para isso, os empresários, os administradores estão mudando uma série de coisas. Eles estão começando a adotar concepções, ideias, conceitos, tanto na área administrativa quanto na tecnológica, para diminuir cada vez mais o consumo de matéria-prima e assim ampliar a capacidade de suporte do planeta. Cada vez mais diminuir poluente para diminuir o prejuízo ao meio ambiente, etc. Concepções, ideias administrativas é como você gerir aquilo. E é isso que a gente vai discutir na nossa disciplina inteirinha, daqui até o final da disciplina. Concepções tecnológicas é você mudar o equipamento, né? Em vez de ter carro movido a gasolina, carro elétrico. Ter um equipamento que gasta menos energia, trocar as luzes por LED. Eu estou falando coisa simples, mas hoje na indústria isso está no nível altíssimo, muito alto. A ideia é que o meio ambiente deixe de ser um problema, pessoal. Tem um fiscal lá, aquele idiota do fiscal que só quer tirar dinheiro de mim com a multa ambiental. Não, não. Eu não vou ganhar mais multa, mas não é porque eu sou amigo do rei ou porque eu tenho um bom advogado, é porque eu vou fazer tudo certo. Porque eu quero fazer tudo certo. Eu quero fazer algo bom e quero fazer tudo certo. E melhor, eu posso ganhar dinheiro com isso. Explorar novos nichos. A gente vai trabalhar bastante isso daí. Motivação de você introduzir a gestão ambiental, motivação de você introduzir a ISO 14001 na empresa, na tua empresa. Eu quero fazer isso porque eu vou poluir menos, porque eu vou gastar menos recurso natural, água, luz, porque matéria-prima, porque eu vou ganhar uma imagem boa perante o meu cliente. E vocês sabem que hoje em dia a imagem é tudo, né? Imagem realmente é tudo. Vejam naquele site Reclame Aqui, por exemplo. Né? Eu já reclamei lá de algumas empresas também. Então, a tendência, o que a gente está vendo nos últimos anos, é que o meio ambiente deixe de ser um problema e seja parte da solução, de ajudar a empresa a crescer. Até pouco tempo atrás, pessoal, vocês estavam numa empresa, vocês tinham três grandes atores fora da empresa que vocês tinham que se preocupar. O governo, a sociedade e o mercado. Eu falo a sociedade organizada, por exemplo, organizações não governamentais, né? O mercado é o consumidor e o governo fazendo toda a legislação em cima. Eram as preocupações. Hoje em dia a gente tem mais um problema para resolver, que é o meio ambiente. Então a gente não pode separar mais isso. A gente tem que pensar tudo junto, tá? Então esqueçam
aquilo que eu tenho que só me preocupar com o governo, mercado, sociedade. Tem empresa que só se preocupa com o governo, tem empresa que só se preocupa com o mercado, tem empresa que não se preocupa com nada, eu concordo, tem. Mas uma empresa séria hoje, que quer se manter no mercado, que não quer ter problema com o governo, não quer ter problema com a sociedade, não quer perder mercado, ela se preocupa também com o meio ambiente. Quer queira ou quer não queira. Uma hora ou outra, o meio ambiente vai bater na porta da empresa. Eu nunca mais esqueço que eu tive uma orientada de mestrado, muitos anos atrás, que era gestora ambiental de uma grande empresa aqui em Curitiba, e ela falou assim, professor, é o seguinte, eu decido quem vai fornecer matéria-prima para a gente. Eu, junto com a produção e com o financeiro. Como assim? A empresa que vai fornecer matéria-prima para a gente, ela não basta só ter um preço bom, não basta só ter o produto correto, não basta entregar na hora. Ela tem que seguir uma série de restrições ambientais, de questões ambientais que a gente coloca. Então, ela estava dando exemplo que ela tirou da lista de fornecedores uma certa empresa, uma pequena empresa, porque não seguia nada da questão ambiental, né, que tinha que seguir. 2 semanas depois, bateu o dono da empresa na porta dela, da gestora ambiental. Por favor, eu quero voltar a ser fornecedor de vocês. Está aqui toda a documentação provando que eu mudei na minha empresa. Então é assim, uma empresa já está exigindo da outra empresa, ainda mais quem tem certificação ambiental ISO 14001. Pessoal, nós somos administradores, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. O mundo não é mais o mesmo. A gente viu isso na pandemia. As ideias não são mais as mesmas do que eram há 30, 40, 50 anos atrás. O jeito de administrar uma empresa não é mais o mesmo, em todos os aspectos. Então, uma das coisas que mudou foi a questão ambiental, tá? Está ficando cada vez mais rígida e a gente tem que tomar cada vez mais cuidado, senão a gente vai perder mercado, senão a gente vai ser multado, ou senão organizações da sociedade civil vão encher o saco. Então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente for fazer assim, isso é bem interessante. Se a gente for fazer um grande apanhado de como as empresas se comportam em relação ao meio ambiente, a gente pode distinguir 3 tipos de empresas. Aquelas que fazem puramente o controle da poluição, aquelas que fazem a prevenção da poluição, já vou explicar a diferença entre elas, e aquelas empresas, bom, controle da poluição é o nível mais baixo, mais simples, digamos assim. O mínimo que a empresa tem que fazer é controle da poluição. Prevenção da poluição, ela já vai fazer um pouquinho mais. Eu já vou mostrar isso para vocês. E o terceiro grupo de empresas, não são muitas, mas já tem um desses exemplos, é a própria Boticário, é a própria Nestlé, tá? É a Tesla, lá do Elon Musk, que é atualmente o homem mais rico do mundo, né? Passou o Bezos da Amazon. É a empresa onde que a questão ambiental está tão avançada, que ela faz parte da estratégia da empresa. A empresa, quando vai discutir estratégia, ela discute a parte financeira, de produção e ambiental. Não é um adendo, não é uma coisa a mais que colocaram ali. Não. Hoje, esse tipo de empresa, de novo, como Boticário, Natura é assim, Natura é a mesma coisa, tá? É uma empresa que tem a questão ambiental como parte de sua estratégia. Quando vai discutir alguma coisa, sempre discute com a questão ambiental junto. A gente vai ver esses 3 tipos de empresa agora, vamos discutir cada uma delas. E pessoal, lembrem-se que se vocês tiverem alguma dúvida,
Podem parar a aula, dar um grito, eu não estou vendo vocês, mas pode dar um grito aí, tá? Primeira empresa é a empresa que faz o controle da poluição. Eu vou falar uma coisa aqui. É aquela empresa que faz a porcaria e só depois ela se preocupa como que ela vai resolver a porcaria. Vocês conhecem empresas assim? Então, é empresa que faz só práticas para impedir efeitos negativos de um processo produtivo. E é exatamente isso que eu falei para vocês. Ela primeiro faz a porcaria para depois ver o que faz com a porcaria. Isso que a gente chama de ação localizada. Então, ela produz resíduo. Ela não pensa em diminuir a produção de resíduo. Ela produz resíduo. Daí depois ela vai ver o que vai fazer com o resíduo. Ela produz esgoto tóxico. Ela não pensa em tirar a toxicidade do esgoto ou não produzir esgoto tóxico, né? Produzir só esgoto comum. Não. Ela produz esgoto tóxico, depois ela vai pensar o que vai fazer com o esgoto tóxico. Ela produz, tem emissões atmosféricas, fumaça tóxica. Ela não pensa em mudar alguma coisa no seu sistema de produção para a fumaça não ficar mais tóxica. Ela vai depois pensar o que vai fazer com a fumaça tóxica. Ela só está preocupada em ações bem localizadas. E o único intuito da empresa é atender à lei, à legislação. Ela não quer mais nada, só quer atender a lei. Tá bom, tá bom. Atendi a lei, tá? Não me enche o saco mais, por favor. Não quero mais saber disso. É assim que esse tipo de empresa trabalha. E é por isso que a gente chama the end of pipe, ou fim de linha. Tá vendo a figura aqui, ó, do lado, a foto? É um cano de esgoto que tem uma rede no final. Essa rede tira resíduo sólido, o esgoto, parte líquida sai e o resíduo sólido fica. É assim. Em vez de eu ter esgoto sem resíduo sólido, não, eu vou tirar o resíduo sólido aqui no final. Produzir esgoto com resíduo sólido eu posso produzir. O grande problema é que a gente já sabe, a gente já tem experiência com isso, que é assim, você primeiro faz a porcaria para depois pensar como vai resolver a porcaria. Isso tem muito pouca efetividade na despoluição. Isso não dá certo. Uma outra característica desse tipo de empresa é que ela entende o meio ambiente como um custo adicional. E eu vou falar mais para vocês, nem como custo adicional, entende o meio ambiente como um prejuízo. Chega lá, que droga, pô, eu tenho que fazer uma estação de tratamento de esgoto, ai, que droga, ai, vai tirar meu lucro aqui, mas não dá, assim não dá, só porque aquele fiscal lá do órgão ambiental me encheu o saco, aí tem uma lei, ai, que lei idiota, eu vou chamar meu senador lá para tirar essa lei aí, porque só tira dinheiro da minha empresa. Se tem uma lei que ela é necessária para proteger o todo. Se lembra quando eu falei? O direito ambiental, ele fala, ele disciplina a sociedade para ela agir em favor do meio ambiente, até para não prejudicar o próprio ser humano, né? Esse tipo de empresa que só pensa assim, eu vou fazer só para seguir a lei, né? Ela entende a questão ambiental como custo adicional, mesmo como prejuízo. E é o que a gente chama de empresa reativa. Parece até alguns alunos, né? O que acontece? Ela tá na dela, tô poluindo, tô poluindo, numa boa, o resto que se dane. Tem gente morrendo ali porque tá aspirando ar contaminado, tô pouco me lixando, eu tô aqui, tô ganhando meu dinheiro, tá bom, o resto que se dane. Daí chega uma lei, não pode mais poluir o ar. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então, é uma empresa reativa, que vai reagir sobre aquela nova ideia. É diferente do próximo grupo de empresas, vocês vão ver só. Então, empresa de controle de poluição, ainda temos bastante aqui no Brasil, né, que faz o mínimo necessário para não ser multado, para não ser fechado pela fiscalização e etc.
O segundo grupo, ele pensa um pouquinho mais adiante. É a empresa que faz o que a gente chama de prevenção da poluição. Ele previne a geração de poluição. Em vez de a primeira empresa produz esgoto e daí vai ver o que vai fazer com o esgoto. Produz resíduo e daí vai ver o que vai fazer com o resíduo. Produz fumaça, emissão atmosférica, daí vai ver o que vai fazer com a fumaça. A empresa que está nesse patamar de prevenção da poluição, ela já pensa diferente. Eu vou modificar meus métodos de produção. Eu quero produzir menos resíduo. Eu quero produzir menos fumaça. Eu quero produzir menos esgoto. É o que a gente chama de produção mais eficiente. Por quê? Vejam só, pessoal, acompanhem aqui o meu raciocínio. Eu comprei 100 quilos de matéria-prima. Saiu 90 quilos de produto. Tá correto isso? Eu comprei 100 quilos de matéria-prima, saiu 90 quilos de produto. Não tem um desbalanço aí? Professor, está faltando 10 quilos. O senhor comprou 100 quilos de matéria-prima e só produziu 90 quilos de produto. Está faltando 10 quilos. Sabe o que são esses 10 quilos? Resíduo sólido, esgoto, a fumaça que sai, até ruído, barulho. Isso o empresário gosta? Ah, pode ser que ele não esteja nem aí para a poluição, mas ele está perdendo 10 quilos de matéria-prima, ele está perdendo dinheiro. Então, quando a empresa entra nesse patamar de prevenção da poluição, ela parte para um outro caminho. Não é resolver o problema da poluição, é resolver o problema da produção, do sistema produtivo. O que o empresário pensa? Eu comprei 100 quilos de matéria-prima, hoje eu só produzo 90 quilos de produto, eu quero produzir mais produto. Daí eu vou aproveitar melhor minha matéria-prima. Isso é produção mais eficiente. Eu vou poupar material, eu vou poupar energia através de mudanças em processos de produtos. Daí, a partir de agora, eu compro 100 quilos de matéria-prima e produzo 95 quilos de produto. Veja só, eu tenho mais 5 quilos de produto para vender. Então, minha receita aumenta. Mas vejam só que legal. Antes eu tinha 10 quilos de resíduo para dar um fim e custa dinheiro. Agora, eu só tenho 5 quilos de resíduo para dar um fim. Eu vou gastar menos com resíduo. Veja só, pessoal, eu vou produzir mais com a mesma matéria-prima. Daí eu vou vender mais, vou ganhar mais dinheiro, vou ter mais receita. Olha só que legal. Por outro lado, eu vou ter menos problema para me livrar, porque desde 2010, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, o gerador é responsável pelo próprio resíduo, no caso de indústrias, por exemplo. Então, eu vou ter menos resíduo para dar um fim. Eu vou gastar menos. Então, deixa eu ver aqui, alguém está entrando na aula? Alguém entrou? Não. Então, pessoal, vejam lá. Vai entrar daqui a pouco. Então, pessoal, vejam lá. Essas empresas que estão nesse patamar de prevenção da poluição, elas querem uma produção mais eficiente. Elas querem ganhar mais dinheiro. Só que com isso, elas vão proteger mais o meio ambiente. Eu vou usar menos matéria-prima, menos resíduo e vou ter maior produtividade, maior receita e menor custo. Essa empresa, ela não está tão preocupada com a legislação. Como assim, professor? Mas tem que ficar, claro, tem que ficar preocupado com a legislação. Mas veja só, ela já mudou o sistema produtivo dela para ela mesma, para ela produzir mais, para ela ganhar mais dinheiro, para ter menos custo com resíduo. E quando ela faz isso, ela vai ter menos problemas ambientais. E daí ela vai automaticamente, provavelmente já está dentro da
legislação. E daí os fiscais lá do meio ambiente, que é aquele primeiro grupo lá de controle e poluição, falam que eles sem vergonhas, que só querem tirar dinheiro. Aqui nesse grupo, ela vai abrir as portas. Entre. Entre. Ela pode até dizer assim, ó, tudo que você está vendo de bom, bonito, a favor do meio ambiente, é porque eu quero ganhar mais dinheiro também. É o que a gente chama de empresa proativa. Ela vai tomar a iniciativa por fazer alguma coisa. Não precisa nem de lei. Geralmente, quando entra uma lei nova, essas empresas aqui já estão preparadas para a lei, tá? Já estão certinhas dentro da lei. Agora, deixa eu... E travou aqui os slides. Ah, foi. Agora, tem um nível mais avançado ainda, que é aquela empresa que vê a questão ambiental através de uma abordagem estratégica, onde que, e daí entra Natura, entra o Boticário, e entra a Nestlé, entra uma série, entra a Tesla, uma série de empresas que, olha, já passou daquelas fases anteriores. Ela coloca os problemas ambientais que ela, por acaso, passa como uma questão estratégica da empresa. Mas, professor, o que ela ganha? Ela busca uma situação vantajosa. Hoje, gente, quase todas as mercadorias viraram como se fosse commodity, né? Você não pode fazer um preço muito diferente um do outro. Então, os preços são muito parecidos. Qualidade está indo para ficar parecido também. Alguns ainda têm qualidade melhor, outros qualidade pior. O que pode dar diferença? Você tem que começar em minúcias. Uma coisinha que muda ali, outra coisinha que muda lá, ou a preocupação ambiental. Então, essas empresas que usam abordagem estratégica, meio ambiente como uma abordagem estratégica, elas buscam uma situação diferencial. O que vai me diferenciar das outras? Agora ou no futuro? Então, ela busca oportunidades mercadológicas, nichos de mercado, pessoas que admitem até algumas vezes gastar mais, mas para ter um produto com maior consciência ambiental. E uma empresa como essa, ela neutraliza ameaças decorrentes de questões ambientais. Por exemplo, falta água. Se uma empresa se preocupa em economizar água, ter métodos produtivos, sistemas produtivos que usem cada vez menos água, ela teria problema nessa seca que a gente passou em Curitiba agora? Uma empresa que é preocupada em diminuir o gasto de energia, teria problema se tivesse algum problema de produção de energia no país? Uma empresa que tenta aproveitar cada vez melhor a sua matéria-prima, teria algum problema com a escassez temporária ou sazonalidade da matéria-prima? Veja só, pode ter questões ambientais que podem afetar a empresa. Seca. E aqui no Brasil, a seca significa água e energia por causa da matriz hidrelétrica. Então, a empresa, economizando água, economizando energia, ela tá mais segura quanto a algum problema ambiental que possa ocorrer. Hoje, os reservatórios de água da região metropolitana de Curitiba estavam em 60,7%. Bem melhor do que estava há 6 meses atrás. Mas não é muito. Não é muito. A gente ainda tem que tomar cuidado. Uma empresa que usa a questão ambiental dentro de uma abordagem estratégica é uma empresa que já está pensando aqui 5 anos. Será que daqui 5 anos vai ter água para todo mundo? Será que vai ter energia para todo mundo? Será que vai ter lugar onde colocar os meus resíduos? É uma empresa que pensa mais adiante. Mas lógico que essa é a melhor abordagem que a gente pode ter. Ela dá uma melhoria muito grande na imagem institucional da empresa. A empresa começa a ser conhecida como uma empresa que toma cuidado com o meio ambiente. Ah, professor, mas é só isso que ganha mercado? Claro que não.
Ganha mercado inovação, ganha mercado preço, ganha mercado qualidade, ganha mercado na rapidez de colocar o produto no cliente, da logística e assim por diante. Mas a questão ambiental, como visto através de uma abordagem estratégica, ajuda a ganhar mercado também. Então, há uma melhoria da imagem institucional, renovação do portfólio, né, dos produtos que ela deixa à disposição. Uma empresa com preocupação ambiental, ela naturalmente, intrinsecamente, ela tem uma maior capacidade de renovar o ciclo de vida dos produtos dela. Produtividade aumentada, é o exemplo que eu dei ali, né, pessoal? Entra 100 quilos de matéria-prima e sai 90 quilos de produto. Não, a partir de agora sai 95, 97, 98 quilos de produto. E daí eu vou gerar menos resíduo. Maior comprometimento dos funcionários. Sabe, isso é sério, eu já vi em várias empresas. Empresas que têm esse comprometimento ambiental como uma abordagem estratégica, acaba chegando aos funcionários. Porque é uma empresa que vai mudar o seu layout, que vai mudar o seu sistema de produção, que vai dar treinamento para os funcionários, vai dar conscientização para os funcionários. E daí ele se sente mais parte daquilo, ele se sente melhor ali dentro, porque ele sabe que ele faz parte integrante de um grande quebra-cabeças necessário para manter o planeta inteiro. E ele acaba se comprometendo cada vez mais. Um outro motivo é criatividade e abertura de novos desafios. Porque eu tenho que enfrentar a questão ambiental, eu não preciso só mais enfrentar a questão tecnológica do próprio produto. Eu tenho que pensar na questão tecnológica, na questão de preço, na questão de marketing e na questão ambiental. Melhor relação com autoridades públicas, comunidades e ONGs. Uma vez eu estava dando aula numa especialização e tinha um monte de aluno que era da Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui de Curitiba. Daí falou assim, professor, isso é mentira. Eu, quando vou fiscalizar uma empresa, eu pego e multo, procuro de todo jeito um problema para multar, porque a empresa merece mesmo. Daí os outros lá ficaram bravos com ele. Não é bem assim. Quando uma empresa ela já tem essa abordagem estratégica, ela tem um modelo de gestão ambiental institucionalizado ali dentro da empresa, as autoridades públicas vão lá fazer fiscalização, claro que vão, mas elas, dentro da cabeça delas, vão mais tranquilas, sem grandes preocupações. E ter essa preocupação ambiental com uma estratégia dentro da empresa também ajuda acesso a mercados externos. Eu vou contar uma historinha. Muitos anos atrás, eu dando aula para uma turma de comércio exterior, de gestão ambiental, o curso era comércio exterior, que antigamente era uma habilitação da administração, inclusive, né? E assim, eu estava conversando sobre isso, daí um aluno falou, professor, minha mãe tem uma empresa de comércio exterior. E daí ela queria levar para o Japão um alimento que vem em lata, vem enlatado. Então os japoneses pediram amostras, né? Para analisar e tudo mais, ver se eles gostam, está dentro da lei e tudo mais. E ela mandou algumas latas lá para o Japão. Olha que interessante, gente, bem prático. História verdadeira, tá? Mandou algumas latas para o Japão. Depois de um certo tempo, os japoneses responderam: não, não vamos comprar o produto de vocês. Nossa, que estranho. Mas por que, assim, o produto era ruim, não era o gosto dos japoneses, tal? Não, não, produto muito bom, cabe bem no gosto dos japoneses. Mas então por que vocês não vão comprar? Porque a tinta que vocês usaram na lata, pelo lado de fora, para colocar as coisas da empresa, é uma tinta com chumbo. Isso é proibido aqui no Japão. Por questões ambientais, por questões de saúde humana. Então ela deixou de fazer uma venda grande para o Japão porque a tinta da lata, de fora da lata, tinha um elemento que não podia conter, segundo a legislação ambiental japonesa.
Então, assim, quando você tem como abordagem estratégica, o risco de você ter problemas como esse é muito menor. Porque você toma muito cuidado, você toma iniciativa. Então, a abordagem estratégica é o nível mais alto que você pode ter em relação aos tipos de abordagem que uma empresa pode fazer em relação ao meio ambiente. Eu tenho quadro aqui, gente, comparando dois slides com quadro. Então, vocês veem na primeira coluna a característica básica que a gente analisa, comparando os três tipos de abordagem, os três tipos de empresa. Então, a preocupação básica numa empresa de controle de poluição é o cumprimento da legislação e só vou responder o que a comunidade me encheu o saco. Estão falando que eu estou fazendo barulho, só depois de reclamarem é que eu vou fazer alguma coisa. Estão falando que eu poluo o ar, só depois de reclamarem que eu vou fazer alguma coisa. Enquanto ninguém reclamar, eu fico aqui na minha. O resto que se dane. É assim. Já aquela de prevenção da poluição, ela está um passo a mais. Ela foi mais adiante, ela está pensando em uso eficiente de insumos. E a estratégica está indo mais adiante ainda. Ela pensa o que eu posso ganhar no mercado em relação aos meus concorrentes agora e no futuro. A postura típica de uma empresa de controle de poluição é só reativa. Ela só vai dar um passo quando alguém chutar a bunda dela. Enquanto ninguém fizer isso, ela não sai do lugar. Agora, tanto em prevenção à poluição quanto estratégica, ainda tem um pouco de reação. Claro, isso faz parte do ser humano, mas em grande parte são empresas proativas. Elas tomam iniciativa. Não precisa nem ter lei, ela vai tomar iniciativa. Em relação às ações típicas, a controle de poluição é só ação corretiva. É tipo assim, fiz porcaria, agora como que eu vou corrigir a porcaria? A prevenção da poluição tem uma ou outra ação corretiva, mas a maior parte das ações são preventivas. É melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado popular, né? Remediar é corrigir. Então, ela muda o sistema de produção dela para não ter problema ambiental. Para não ter. Algumas coisas acontecem ainda de erros, tem que corrigir. E é de abordagem estratégica? Quase nada de correção, muitas preventivas, mas muito ações antecipatórias. Eu vou me antecipar tudo. Se um dia sair uma lei disso, eu já estou pronto. Em relação à tecnologia e tal, a controle de poluição usa tecnologias de remediação e de controle no final do processo. Ela faz uma estação de tratamento de esgoto, ela coloca um filtro lá na chaminé e assim por diante. A de prevenção à poluição usa a ideia de conservação e substituição de insumos. Deve produzir menos resíduo tóxico, menos fumaça e assim por diante. Já a estratégica faz tudo isso e ainda trabalha a antecipação de problemas e captura de oportunidades utilizando soluções de médio e longo prazo. Em relação à tecnologia também, a controle de poluição só aplica o mínimo de norma de segurança e a prevenção de poluição estratégica, elas procuram trocar a sua tecnologia por tecnologias limpas, quer dizer, que produzem menos impactos ambientais. Como os empresários e administradores pensam em cada uma das abordagens? Lá no controle de poluição, ai, prejuízo. Ai, que droga, de onde que eu vou tirar dinheiro para isso daí? Mas aquele fiscal sem vergonha. Na verdade, ele só queria que eu pagasse um extra para ele por fora, né? Eles veem, o controle de poluição vê a questão ambiental como um custo adicional. Como eu tinha falado para vocês, prevenção da poluição vê como redução de custos, que eu vou gastar menos água, menos energia, vou produzir mais produto para vender com a mesma quantidade de matéria-prima, né? Aumento de produtividade. Já a estratégica também vê redução de custo, também vê aumento de produtividade, mas ela vê vantagens competitivas. Isto vai me diferenciar do meu concorrente. Como que a alta administração se envolve em cada uma dessas abordagens?
no controle de poluição esporádico. De vez em quando, é assim, não me enche o saco com isso, eu tenho problemas maiores para resolver da empresa. A prevenção da poluição, a alta administração já está o tempo todo, ou boa parte do tempo ali do lado, acompanhando, ela é proativa, vai atrás de informação. Agora, na abordagem estratégica, é como se fosse questão financeira, questão de produção, questão de marketing, né, vendas, é a mesma coisa. Para eles, meio ambiente é a mesma coisa. Então, o envolvimento da alta administração, nesse caso, é permanente e sistemático o tempo todo. E, finalmente, em relação às áreas da empresa envolvidas. No controle da poluição, as ações ambientais só são nas áreas produtivas, ou melhor ainda, só nas áreas que podem provocar poluição. Já nas empresas de prevenção, que têm a abordagem de prevenção à poluição, as principais ações ambientais continuam confinadas nas áreas produtivas, mas começa a entrar nas outras áreas. A área de marketing já começa a ver alguma coisa que pode fazer, a área administrativa, financeira, começa a se envolver mais. Naquelas empresas que têm abordagem estratégica, toda empresa está envolvida na questão ambiental. E mais, eles passam para a cadeia produtiva. Eles vão comprar matéria-prima só de quem tem o mesmo cuidado ambiental que eles. Então, empresa, por exemplo, que tem certificação ISO 14001, normalmente só compra de outras empresas que também tenham certificação ISO 14001. Então, há uma preocupação, não só na empresa como um todo, né? Nesse tipo de abordagem, a empresa inteira está envolvida com a ideia ambiental, a questão ambiental, o conceito ambiental. Mas nesse tipo de empresa, ainda a cadeia produtiva toda está envolvida. Né? Mudar a cadeia produtiva. Tomar cuidado de quem você compra a tua matéria-prima. Sabe qual é a ideia, gente? A ideia é o seguinte: poxa vida, eu faço tudo para poluir cada vez menos. Daí o outro polui, o que está me fornecendo matéria-prima, então eu estou poluindo indiretamente, através do outro. Essa ideia que a abordagem estratégica tenta evitar. Porque se eu compro matéria-prima de quem polui pra caramba, eu estou dizendo, olha, meu amigo, pode poluir à vontade, estou pouco me lixando. Então, aquilo que eu estou fazendo é só para aparecer. Não tem nenhuma outra intenção. Quem adota abordagem estratégica vê a cadeia inteira. E eu tenho visto isso em muitas empresas, aqui em Curitiba, inclusive, que fazem isso. Que elas exigem, como essa empresa que eu falei, que uma ex-aluna minha era gestora ambiental, eles exigem que o resto da cadeia produtiva também tenha a mesma preocupação ambiental. Deixa eu sair aqui, eu quero conversar com vocês agora. Gente, vocês podem abrir a câmera de vocês, por favor? Quem tem câmera, abra a câmera, por favor. O senhor até posso, mas se levar um susto, a culpa não é minha. Não tenho, não vou levar susto, Camila. Não vou levar susto, de verdade, acredite. Já vi muita coisa na minha vida. Pode abrir. Ótimo, isso daí. Mais alguém? Rebeca, Maria Eduarda, Gabriela, Larissa, Lisa, Rodrigo, Eduardo, Renan, Regina, Isadora. Vamos lá, abram. Eu não Tá escrevendo hoje. Eu sem câmera. Desculpa, seu rapaz, sem web. A Regina entrou. Até tá arrumando o cabelo. Isso daí, Regina. Eu, como não tenho muito cabelo mesmo, não adianta nem arrumar muito, né? Eu tô, ficando careca aqui já. O meu pai, na minha idade, não tinha mais nada aqui. Mais nada. Ele deixava o cabelo crescer assim para um lado e jogava para o outro. Era tão ridículo. Então eu tenho inveja de quem tem cabelo para arrumar, viu, Regina? Eu tenho inveja. Vamos lá, mais alguém aí, pessoal? Rapazes? Renan, Rodrigo. Rebeca! Isso daí. Bom, vamos ver. Gente, eu mostrei 3 tipos de abordagem para vocês. Controle de poluição é aquela que faz o mínimo.
Só para ninguém encher o saco deles, para não ganhar multa. Tá pouco se lixando com o resto. Aquela que faz prevenção da poluição. Essa daí nem está preocupada com multa, porque ela já foi um nível mais alto. Ela quer o quê? Ela quer ganhar dinheiro também. Então, ela vai querer aproveitar melhor a matéria-prima, produzir mais, ter maior receita e ter menos custo com o meio ambiente, porque vai produzir menos resíduo, menos fumaça, menos esgoto e assim por diante. E, finalmente, a terceira, o grupo de empresas, é que ela tem abordagem estratégica. Ela já é muito melhor que o primeiro grupo, muito melhor que o segundo grupo, ela já está pensando lá na frente. Né? Eu vou ganhar mercado, eu nunca mais vou ter problema com lei, né? Eu vou me diferenciar dos meus concorrentes e tudo mais. Então, são 3 grupos, tá? Existe mais algum grupo? Eu falei de 3 grupos. Existe mais algum grupo? Vocês conseguem pensar assim? Pô, professor, mas tem empresa assim, tem empresa assado. Ah, mas entra nesse grupo. Ah, entra no outro grupo. Vocês conseguem pensar em mais algum grupo que eu não coloquei aqui na aula? Conseguem identificar que tipo de empresa é? É legal que quando a gente trabalha com administração, ao longo do tempo a gente já vai, entra numa empresa, a gente já vai identificando. Eu não estou falando só da questão ambiental, tudo, de RH, marketing, né, vendas, se é separado do marketing. Não estou pensando só na questão ambiental. Aliás, há alguns anos atrás eu orientei um aluno meu de mestrado que estava trabalhando com resíduos em uma empresa aqui em Campo Largo. E eu vi essa semana que essa empresa está com sérios problemas ambientais. Mas é estranho, porque quando eu fui na empresa, quando eu orientei o aluno, e eles não estavam com esses mesmos problemas. E os problemas atuais são problemas relacionados àquilo que meu aluno estudou há uns... Quando foi? Foi 2015. Foi 2015 que ele fez o trabalho lá na empresa. Mas vocês conseguem identificar um quarto tipo, um quinto tipo de empresa, por exemplo, um sexto tipo de empresa, fora essas? O que vocês acham? Quero ver a opinião de vocês. O que vocês acham? Olha, um bom administrador sempre tem que ficar de olho, sempre tem que pensar, ligar A com B, ligar o Tico com o Teco. Não, eu estou falando sério, tá? Isso são características de um bom administrador. Ver tudo que está acontecendo, saber separar as coisas e tal. Isso é uma coisa que vocês têm que cultivar na cabeça de vocês. Vocês conseguem identificar mais um tipo de empresa? Que o professor não falou aqui? Ó, a Rebeca saiu. Olha, Rebeca. Ah, Rebeca. Volta, Rebeca. Volta, Rebeca. Volta, Rebeca. Ah, a Rebeca voltou. Ó, professor, aqui na aula online é assim mesmo, tá? Mãe brigando com o filho. É porque o filho não quer fazer a tabela com a régua, ele quer fazer a tabela sem a régua, e a mãe se estressa. Concordo inteiramente. Concordo inteiramente. Tem que brigar com os filhos mesmo. Não, eu estou falando sério, eu concordo. Eu brigo com os meus filhos o tempo todo. Não, mas vou subir dormida. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você não quer fazer a tabela com a régua. Não, tá certo, tá certo. Ai, professor do céu. Mas, gente, tem mais um tipo de empresa? Pois é, tem. Por incrível que pareça, tem. Mas por que o senhor não falou? Porque esse tipo de empresa não deveria existir. Nem aqui, em nenhum lugar do mundo. É aquela empresa que não segue nada. O primeiro grupo, mais simples, vocês se lembram? Segue no mínimo a legislação. Eu só não quero ter dor de cabeça. As pessoas assim. Não quero ninguém enchendo meu saco. Então vamos seguir a lei e pronto. Ah, mas eu tô com umas ideias bem legais. Não, não quero saber de ideia legal. Eu só quero seguir a lei para não ser multado. Pronto, acabou. Não me venha com chateação. Ah, mas a gente vai ter maior produtividade e tal, né? Segundo o grupo. Não, eu só quero seguir a lei. Só quero seguir a lei. Só. Tem empresa que nem a lei segue.
E eu garanto para vocês que vocês conhecem várias assim. E eu garanto para vocês que vocês conhecem pessoas assim, que não seguem lei de trânsito, que não seguem lei de saúde, que não seguem lei de nada. Eu garanto que vocês conhecem. Não precisa falar aqui, tá? Nem em nome de pessoas, nem em nome de empresas. Mas esse é um quarto grupo, que viria antes, que seria o primeiro. Professor, por que o senhor não falou desse grupo? Simples. Porque esse grupo não pode existir. Ah, mas é que o senhor gosta da questão ambiental, o senhor é cuidadoso quanto à questão ambiental. Não, não, não. Esse grupo não segue nem a lei. Então, esse grupo não pode existir perante a lei. E eu bato muito nisso. Eu não coloco nos meus slides porque esse grupo não pode existir. Eu até falo, mas eu bato muito nisso. Eu quero que os meus alunos, principalmente alunos de administração, pensem nisso. Nunca sejam uma empresa desse quarto grupo. Nunca. Porque, assim, uma hora ou outra a empresa vai cair. A questão ambiental está ficando cada vez mais forte. Que queira, quer não, gente. Perguntem para os avós de vocês como era a legislação ambiental antes. Perguntem. Vão dizer, o que é isso? Eu pergunto para minha mãe. Minha mãe. Meu pai já faleceu faz mais de 20 anos. Eu pergunto para minha mãe. Minha mãe não, ela não consegue compreender. A minha mãe tinha esgoto, não tinha sistema de coleta de esgoto, e daí o meu pai fez um sumidouro, né? E daí veio um belo dia, a Sanepar fez sistema de coleta de esgoto e mandou a minha mãe ligar. Meu pai já tinha morrido, mandou a minha mãe ligar no sistema da rua de coleta de esgoto. Minha mãe não entendia por quê. Por que isso? Por que não pode jogar no rio, no sumidouro? Por quê? Então, a lei mudou bastante. A conscientização ambiental mudou bastante. Aqui em Curitiba nós somos exemplo, né? Quem de vocês separa lixo em casa? Para mim é quase inconsciente, eu nem penso mais. Eu simplesmente vou separando, já é tão automático, eu vou separando. E assim em muitos lugares diferentes. Eu aposto, gente, que se passar aqueles caminhãozinho velho, aqueles carrinho velho pra caramba, soltando fumaça preta, vocês vão olhar torto. Vocês vão olhar torto. Há 50 anos atrás era comum. Era o mais comum é passar fumaça preta. Que eles sabem que faz barulhão, bastante fumaça preta e tal. Muitos de vocês, se vocês estão andando na rua e alguém jogar lixo na rua, pode ser que vocês não falem nada para a pessoa, curitibana é meio assim, né? Mas pode ser que vocês não falem nada para a pessoa, mas que vocês vão pensar, bom, esse é um Sugismundo. Era um personagem que se usava na década de 70, quando eu era pequenininho, criança, adolescente, Sugismundo. Não seja que nem o Sugismundo. Né? O Cascão lá da Turma da Mônica, não seja que nem o Cascão da Turma da Mônica. Então, esse quarto grupo de empresas, ele vai tender a desaparecer. Se não for porque um governo vai fechar, a fiscalização vai fechar, ou vai dar multa tão alta que vai fechar, vai ser por falta de mercado. Cada vez mais vai perder mercado. Tá? Esse grupo de empresas vai desaparecer ao longo do tempo. E eu não quero que vocês façam parte desse tipo de empresa. Eu quero que vocês façam parte daquelas empresas que trabalham a prevenção da poluição e entendam isso até para ganhar dinheiro, não é só para ter uma boa imagem ambiental. É ganhar dinheiro, é não sofrer multa, não ter multa, né? Ou mesmo, usem a abordagem estratégica. Aliás, a abordagem estratégica é pegar o caso da Natura. A Natura foi feita em cima da questão ambiental. Se vocês começarem a prestar atenção, a Natura foi feita em cima disso. Ah, mas o produto deles é perfume, embelezamento e tudo mais. É, mas ela foi feita em cima da questão ambiental, desde o início, né?
Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, a gente tem que começar a mudar nossas ideias. A partir da semana que vem, eu vou mostrar como que a gente pode colocar isso em prática. Eu vou começar a mostrar, discutir com vocês modelos de gestão ambiental. Então, como colocar em prática? Vão ser 3 aulas seguidas, talvez até uma 4ª aula, se for necessário. Professor, como é que eu posso fazer isso na prática? Como é que eu posso pensar? Quais ações eu tenho que fazer? Eu vou mostrar para vocês. De tal modo que vocês podem usar em qualquer tipo de empresa, desde uma microempresa até uma empresa gigantesca, né? Como grandes empresas mundiais que existem por aí, transnacionais que existem por aí, tá? Esse é um assunto muito interessante, é um assunto que a gente tem que começar a mudar a ideia. Não é um assunto só acadêmico aqui, eu tenho que fazer para me formar em administração. Não, hoje é um assunto essencial. O que eu tenho ouvido de papo por aí, durante a pandemia, entre gestores mesmo, durante a pandemia, a questão ambiental está um pouco esquecida. Não é esquecida, é deixada um pouco de lado, porque tem problemas bem mais urgentes para resolver. Mas o que eu tenho visto dos gestores é o seguinte: a gente está mantendo a questão ambiental, porque quando voltar da pandemia, quando a pandemia acabar, né, e a economia voltar a todo vapor, a gente vai precisar se diferenciar. E isso é um dos modos de se diferenciar, tá? Mesmo porque a pandemia se originou do mau uso do ser humano do meio ambiente. Vírus como o SARS-CoV-2 existem milhões de tipos por aí. Só que, no caso da China, o desmatamento é tão grande que aproxima aqueles vírus que estão lá escondidos no meio da floresta ou que estão atacando só um tipo de animal. O desmatamento, a aproximação do ser humano, faz com que se torne mais fácil pular de um outro animal para o ser humano. Né? Provavelmente veio de morcegos. Tá? O ebola, a mesma coisa. A AIDS, a mesma coisa. A AIDS tem um parente um pouquinho mais primitivo que ataca macacos na África Central. E daí surgiu a AIDS. Então, quanto mais a gente desmata, mais a gente se abre para esses reservatórios. A própria pandemia surgiu disso, da falta de preocupação ambiental. O Carlos Nobre, um grande especialista na área ambiental aqui do Brasil, ele deu uma entrevista, abril do ano passado, nunca mais esqueço, ele falou: o Brasil tem sorte de não ter começado a pandemia aqui, porque poderia ter começado aqui no Brasil. Deve ter muito vírus, muita bactéria, muito fungo, extremamente sério para o ser humano, na Amazônia, nos rincões da Mata Atlântica que ainda tem. E quanto mais a gente desmatar, maior vai ser a probabilidade de passar isso para a gente. Tá? Uma empresa que usa a questão ambiental dentro de uma abordagem estratégica é uma empresa que pensa tudo isso daí, inclusive. Tá bom? Então, a gente vai começar, a partir da semana que vem, ver como colocar isso na prática. Que tipo de ação? Como é que eu tenho que pensar efetivamente ali, chão de fábrica? Como é que eu tenho que pensar para mudar a questão ambiental dentro da minha empresa? Tá? Então, as próximas aulas vão ser bem práticas. Mas pensem, a empresa que vocês trabalham, qual abordagem tem? Controle de poluição? Prevenção de poluição? Ou a questão ambiental como uma abordagem estratégica? E pensem, a empresa que vocês querem ter ou querem trabalhar, que empresa que tem que ser? Pensem seriamente nisso, tá, gente? Comecem a colocar isso na cabeça de vocês, tá? Pessoal, alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? Alguma reclamação até o momento? Fora a Rebeca, que deve estar brava comigo, que eu dei razão para a mãe dela, né? Mas tudo bem. Rebeca, eu vou ser sempre assim, os pais sempre têm razão, tá?
tá? Eu sou pai, os pais sempre têm razão, tá? Necessariamente. Dúvidas, gente? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma experiência que queira tratar? Então, Tranquilo, professor. Hã? Não, tranquilo. Sem Então, dúvida. então é assim, gente. Não se esqueçam de aproveitar o tempinho agora para fazer a atividade de frequência. Lembrem-se de novo, que além de dar a frequência, ela vale ponto para vocês, tá? E de novo, trabalho. Semana que vem tem que entregar o trabalho até dia 25 às 23h59, tá lá na semana 8, se vocês entrarem na semana 8, lá em cima é material do professor, tem as diretivas do trabalho, a Rebeca fez assim, quer dizer que a Rebeca já viu, né? Espero. Não viu ainda. Não, Vi sim, professor. E lá embaixo tem entregar o trabalho, né? Entregar a tarefa, daí vocês podem entregar. Lembre-se que eu quero as mesmas equipes com as mesmas empresas, porque eu vou usar o trabalho 1 como base para julgar todos os outros trabalhos, tá? E só um da equipe precisa entregar, mas não se esqueçam de colocar o nome de todo mundo da equipe no trabalho. Tá certo, gente? Quero ver trabalhos top. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail sobre o trabalho, eu posso tentar responder a dúvida. Tá bom? Beleza. Gente, mais uma semana que eu vejo vocês aqui são e salvos. Sério mesmo, não estou brincando. Muito feliz por isso. E continuem se cuidando que semana que vem eu quero ver todos os sadios aqui e as famílias sadias também. Tá bom? Até lá então, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Tchau, Bom professor. final Até de semana que semana. vem. Até. Tchau, tchau.